e professores, e que todos estejam, Senhor, imbuídos do desejo sincero de ensinar, Senhor, aquilo que procede da Tua palavra, não da sua própria fé e do seu próprio entendimento. Que o Senhor possa, Senhor, nos nutrir com isso e nos dar, Senhor, o alimento necessário para o crescimento da nossa fé. É o que te rogamos no nome santo, precioso e eterno de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, com a atenção aí, que nossa junta diaconal está preparada já aí para fazer esse translado aí das turmas. Então vamos aí em algumas viagens aí para ninguém se molhar e não ficar também resfriado, pegar nenhum tipo de mal-estar ou doença, né? Então, Max, aproveita essas perguntas, já anotou aí já, e conforme for andando aí a nossa lição de hoje, você fica à vontade, assim como os outros irmãos também. Você pode ficar bastante à vontade para contribuir conosco. Pode ser que você não lembre com muito detalhe, mas quando nós tivemos a lição de número 8, que falou sobre a festa das trombetas, foi ministrada pelo nosso irmão diácono Edson, nós passamos o outro domingo, foi culto de Santa Ceia. Então hoje nós vamos dar continuidade àquela lição do nosso irmão diácono Edson, que falou sobre a festa das trombetas. E existem dois aspectos da festa das trombetas. O primeiro, que foi apresentado, era sobre os frutos do evangelho, era falando sobre o tempo de anunciar o evangelho, ou seja, um tempo de anúncio. A trombeta tinha essa significação também do anúncio, do chamado ao povo de Deus, ao arrependimento e à vida de fidelidade com o Senhor da seara. E portanto, quando nós chegamos a esse segundo momento, na lição de número 9, nós vamos ver uma segunda perspectiva sobre a festa das trombetas, e que é a perspectiva do anúncio do fim ou da consumação dos séculos, e portanto anunciando, como nós cristãos cremos, reformados que somos, na segunda vinda de Cristo, que será visível, real. Tentam muitos teólogos hoje, queridos, infelizmente, defender uma falsa teologia de que o Senhor não voltará mais, que isso será só uma perspectiva individual para cada crente, conforme falecer e for chamado para a presença do Senhor. Então entende-se que Jesus voltou para aquela pessoa. Isso não é bíblico, porque a palavra de Deus diz que todo olho verá, não é? Jesus diz isso em Mateus 24 e também em Lucas 17, quando explana sobre o seu sermão profético, falando do dia final, o dia onde haverá choro e ranger de dentes. Então, você pode até tentar se enganar com isso, pensando que não haverá um dia, isso é uma coisa literalista, né, meio judaica. Não, isso está na Bíblia, essa é uma doutrina profundamente bíblica e o Senhor vai voltar sim. E eu quero estar preparado para esse dia, e você deve estar também. Então, é um dia sério, é um dia que nos desperta a necessidade do arrependimento urgente e da preparação espiritual. Então vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, para vermos sobre essas trombetas, agora nessa relação que a nossa lição vai fazer dessa festa do Antigo Testamento, lá prevista no Levítico, capítulo 23, e nós vamos ver agora uma perspectiva do Novo Testamento sobre essa questão das trombetas. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versos de 15 até o verso 19. Apocalipse, capítulo 11, de 15 até 19. Vamos ler aqui apenas sobre a sétima trombeta e ver o que vai acontecer. Apocalipse 11, de 15 a 19. Apocalipse 11, de 15 a 19. Quando você encontrar, fique de pé para lermos ao Senhor. Dá uma enquadrada aqui no vídeo para aparecer também a projeção. Amém? Vamos ler esse texto. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Podeis sentar, irmãos. Então, a sétima trombeta, aqui referenciada no Apocalipse, é justamente a trombeta que anuncia a vitória final de Cristo sobre o mal. Existe uma música composta há séculos atrás, composta por um cristão chamado Handel, e que é o Aleluia de Handel, e ele diz, não é? O reino deste mundo já passou, assim diz nosso Senhor e disse o Cristo, e ele reinará para sempre. Aí repete, tem aquela coisa das vozes, muito bonito. Para quem for curioso, pode depois pesquisar. Eu creio que a maioria dos irmãos conhece essa canção, inspirada, diga-se de passagem, nessa porção da palavra de Deus em Apocalipse 11, verso 15, quando diz que o reino do mundo já passou. Então, queridos, essa trombeta ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é anunciar a chegada do reino de Deus. Então vamos ver algumas coisas na nossa introdução de hoje sobre essa segunda perspectiva da festa das trombetas. A primeira lição que nós vimos lá com o nosso irmão Edson sobre a festa das trombetas nos apresentou os detalhes cerimoniais do convite, do toque do instrumento para chamar o povo ao arrependimento, nos ensinando sobre como devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. A primeira lição sobre a festa das trombetas nos apresentou essa festa que foi uma ordenança de Deus para o povo em Israel, lá em Levítico 23, e nos fala muito sobre essa necessidade hoje que temos de também ouvirmos os sinais do Senhor. Ele não vai estar tocando trombeta, não é? A não ser que você bote no alarme do seu celular, aí você vai ouvir uma trombetinha tocando, ou for ouvir um concerto musical, alguma coisa do tipo. Mas aqui espiritualmente falando, a palavra e essa festa para o nosso contexto quer nos ensinar, quer nos desafiar a estarmos sensíveis aos sinais que o Senhor nos dá através da sua palavra. Todo domingo, toda semana, todo dia, quando você ouve a palavra, medita nela, ora ao Senhor, o Senhor tem algo a dizer para você, a te confrontar com o teu pecado, uma necessidade de mudança ou algo do tipo. Quem sabe através de um servo do Senhor, ele usa também o pastor, ele usa também o presbítero, ele usa também o diácono, usa um irmão na fé, para chegar e dizer para você: meu irmão, esse caminho não está muito bom. São trombetas que Deus usa para nos conclamar ao arrependimento, à retidão e a uma vida na sua dependência. É isso que vimos na nossa primeira lição sobre a festa das trombetas. Já hoje, nós iremos entender como essa festa das trombetas está ligada com o retorno de Jesus e com o avanço da história humana rumo à consumação dos séculos, ou à completude do plano redentor de Deus, dentro dessa perspectiva da cosmovisão reformada, onde nós temos exatamente essas 4 bases, não é? A queda, não é? A redenção, a queda, o pacto, a redenção e a consumação. A consumação é esse anúncio da última trombeta a ser soprada, essa que lemos aqui em Apocalipse capítulo 11, de 15 a 19. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Levítico 23, só para a gente relembrar como era a determinação de Deus a respeito da festa das trombetas para o povo da antiga aliança. Levítico capítulo 23, e vamos ler os versos 23 até 25. Levítico 23, de 23 a 25. A festa das trombetas
dentro das prescrições sobre a festa de Pentecostes. Interessante, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, que era o mês de Tisri, ao 1º do mês tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então essa é a prescrição da festa das trombetas, não é? Que também é um pouco explanada em Números 29, de 1 a 6. Então, queridos, sobre essa festa das trombetas existem 3 coisas para refletirmos nessa manhã a respeito da complexidade que é, ou do significado que há na festa das trombetas para os nossos dias atuais. Primeiro, o texto lá de Levítico 23, que acabamos de ler, fala que haverá sonidos de trombetas. Na realidade, no texto de Números é mais explicado que era um dia inteiro de toque de trombetas, a festa das trombetas. Não poderia ser diferente, né? Eles não iam tocar instrumentos percussivos, se é a festa das trombetas, se for a festa da percussão é outra coisa. Então, na festa das trombetas, um dia inteiro se tocavam trombetas. A festa das trombetas era celebrada durante todo o dia do 1º mês de Tisri, que era o 7º mês do calendário judaico, e que seria o nosso mês de outubro. Cada momento tinha um toque de trombeta específico, até que a última trombeta soasse, significando então o fim da festa. Uma das características nessa festa das trombetas era a marcação do tempo. De intervalos em intervalos era tocada a trombeta, e alguma coisa tinha que ser feita por aquele povo. Se eles estavam agora já mais descansando, como o próprio texto diz, que nenhuma obra servil poderia ser feita nesse dia de santa convocação, eles no toque da trombeta tinham que se levantar já para oferecerem sacrifícios queimados ao Senhor, como diz o texto em Levítico 23, ou então para orar ao Senhor. Então essa marcação do tempo era sempre apontada pela trombeta, nessa marcação como uma música tocada do início ao fim de um dia, com intervalos, até que no fim do dia uma última trombeta tocava, e então eles tinham ciência de que estava terminando a festa. Nós podemos imaginar o povo nesse contexto, celebrando a festa das trombetas em Israel, correndo para os pontos específicos da cidade onde estavam os instrumentistas, quem sabe a fim de ver os corais de trombetas, solos específicos. Isso acontecia durante todo o dia, até que a última trombeta encerrava então a festa. Deixa eu me arrumar aqui, porque está uma goteirinha aqui. Então, queridos, nós estamos num tempo diferente. A gente não vai mais se reunir como aquele povo para ouvir toques de trombetas, ou para vocês virem aqui o pastor Gabriel tocar alguma trombeta aqui na igreja. Não vai ter trombeta aqui não, né? Mas você vai perceber que hoje espiritualmente tem um significado a festa das trombetas. O nosso tempo é de nós tocarmos as trombetas e não assistirmos o toque delas. A primeira trombeta já foi tocada em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos do Senhor, cerca de 120, naquele cenáculo em Jerusalém, e dali uma grande colheita de almas é iniciada por obra do Senhor, por intermédio do Espírito Santo. E essa trombeta começou a ser tocada ali, em idiomas que eles nem sabiam falar, e falam então por um milagre divino, para que todos os judeus ali reunidos para celebrar Pentecostes, no seu próprio idioma materno, ouvissem do Evangelho, ouvissem das maravilhas de Deus e se convertessem. E sob a pregação de Pedro, também no mesmo capítulo 2 de Atos, recebessem então também o Espírito Santo e fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, uma trombeta começou a ser tocada ali, a obra da igreja, o ministério da pregação. Mas muitas trombetas têm sido tocadas desde então, na história humana. Porém, chegará o tempo em que será tocada uma última vez, para nunca mais. Abra a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, pedir para o Felipe Madeira ler para a gente, e Hebreus 3, versos 12 a 14, eu pedi para a Emanuele
Madeira, lê para a gente. Vamos ver, essa última trombeta vai chegar, ela vai tocar. E nós precisamos não nos preocuparmos, pois nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos nos responsabilizar, porque esse tempo está chegando. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, e Hebreus 3, 12 a 14. Capítulo 6, 12 ao 14? Não, capítulo 6, 2. 2. Até? Só 2. Só 2, né? Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então isso aqui é uma citação de Isaías 49, 8. Deus, Ele sempre nos apresenta na sua palavra, embora Ele seja misericordioso, tardio em irar-se, Deus, Ele sempre fala de que haverá um tempo onde não vai mais ter chance. Por isso, a própria palavra de Deus diz, no texto que nós lemos na nossa devocional em Isaías, que haverá um tempo em que poderá não se encontrar o Senhor. Por isso ele diz, buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai enquanto se pode achá-lo. O profeta diz ao povo rebelde ali de Israel. Hebreus 3, de 12 a 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. O tempo do toque da trombeta é hoje. Se nós formos deixando a nossa responsabilidade, amanhã eu falo para o meu vizinho da palavra, amanhã eu falo que ele tem que se arrepender do seu pecado, da sua vida perversa, você vai deixando passar, e o tempo vai passando, e também a salvação vai ficando cada vez mais distante daquela pessoa. Não é teu trabalho salvar, teu trabalho é pregar. Quem salva é o Senhor, quem salva é o Espírito Santo de Deus, mas o nosso trabalho é tocar trombeta. E essa trombeta da festa era tocada o dia inteiro. Por isso, meus irmãos, nós não podemos descurar ou negligenciar o nosso toque. A trombeta tem que estar postos na tua mão e você tem que tocar todo o tempo. Você não pode descansar e tocar de vez em quando, depois guarda num case, deixa guardadinho como item decorativo. A tua trombeta é a tua arma de anúncio do Evangelho do Reino de Deus e não pode estar longe das tuas mãos e nem dos teus lábios. Jesus alertou que chegaria um tempo limite para a salvação. Tem gente que quer, e isso é uma estratégia satânica, para que o mundo pense que em qualquer momento e no fim de tudo, Jesus vai passar uma régua e vai salvar todo mundo. E pronto, Jesus é muito legal, muito bacana, uma pessoa muito amorosa. E de fato ele é amoroso, mas ele também é justo. Veio como servo sofredor, mas voltará para julgar o mundo. É o que o texto lá de Apocalipse, capítulo 11, os versos lá que lemos, diz. O toque da sétima trombeta é o toque do anúncio do Cristo juiz, e não do Cristo cordeiro. O cordeiro já veio, ele já foi selado pelas nossas iniquidades, moído, transpassado, morto. Agora não viremos mais o Cristo cordeiro. O Cristo que o mundo aguarda é o Cristo leão, que rugirá sobre o mal, esmagando-o sob o estrado dos seus pés. Nosso irmão Marbson F. Velasco vai dar uma contribuição aí. Bom dia, amada igreja. Gabriel, aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, no verso 18, vai dizer o seguinte: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá
na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Isso fala em relação à pregação do evangelho também? Sim, com certeza, é o dever do atalaia, né? Então quem está guardando a trombeta, não está tocando, terá grande responsabilidade sobre si. Então, esqueça de que essa responsabilidade é só do pastor. Todos nós temos a responsabilidade da pregação do evangelho. O pastor tem a responsabilidade dada pelo Senhor de alimentar o rebanho, mas de alimentar o mundo é uma tarefa de todos nós enquanto crentes. De alimentar a nossa vizinhança, de dar o anúncio da boa nova da salvação para o nosso bairro, para a tua família, para a tua parentela. Isso é uma tarefa nossa. Eu vou responder, o pastor Elcio vai responder perante o Senhor, os presbíteros da igreja vão responder perante o Senhor pela vida de vocês. Agora, dos que estão se perdendo, é uma tarefa toda nossa, minha, mas também de vocês. É nossa, é uma tarefa da igreja do Senhor. Então, vamos ver esse texto também de Mateus 25. Na realidade, esse texto de Mateus 25, de 1 a 13, é um texto, abre aí na sua Bíblia, nós vamos ler apenas um trecho, e que nos mostra Jesus apontando para essa limitação. Vai ter um tempo em que não vai mais ter chance. Então nós temos, como o Hebreus nos ensinou, e acabamos de ler com a Emanuele, que é aproveitar o tempo que se chama hoje, porque o amanhã não nos pertence, e pode já ser tarde demais. Mateus capítulo 25, nos versos de 1 a 13, que é o texto da parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Haverá um tempo, queridos, como nessa parábola nos é contada, que a porta vai estar fechada. Se você for cuidando da sua vida, ou foi negligente na sua vida cristã, vai comprar azeite em cima da hora, quando você voltar, você pode ter uma grande surpresa e ver a porta fechada diante de ti. Essa porta fechada não deve nos amedrontar, nós já estamos dentro das bodas do Cordeiro, graças a Deus por isso, porque um dia fomos comprados pelo seu sangue maravilhoso, derramado na cruz do Calvário. Mas esse senso de preocupação deve estar no teu coração para entender que essa porta pode estar sendo fechada diante de um irmão teu, de sangue que eu digo, um primo, um tio, uma tia, um vizinho seu, que você está vendo, como o Marbson lembrou aqui muito bem, o devido atalaia. Você não pode, querido, entrar nessa festa com a tua mão suja de sangue derramado. O tempo é hoje, e nós não podemos deixar passar, pois essas portas se fecharão para aqueles que nós amamos, que nutrimos afeto, quem sabe um filho, uma filha, alguém que está longe do Senhor e que você conhece e que está cada vez mais se afastando, indo comprar azeite longe, quando poderia estar ali. Sabe o que essa parábola nos conta? Ela não nos fala só de negligência, ela nos fala também de prioridades. Sabe por quê? Eu, enquanto madrinha daquele casamento, que é isso que eram as virgens ali, tá, gente? Eram as madrinhas do casamento ali, encarregadas daquele cerimonial do casamento judaico. Eu, enquanto uma madrinha desse casamento, na figura da parábola, eu ia com a lâmpada vazia mesmo, o importante é estar na festa, não é verdade? Ou eu vou sair para ir longe lá, porque tem que estar bonitinho o cerimonial.
Lembrem-se que Jesus atacava diretamente o formalismo sem essência no cumprimento da lei do Senhor. E, portanto, Jesus não está questionando aqui que elas não se prepararam, pois isso já é um fato incontestável, mas está mostrando aqui o legalismo daquelas mulheres, que ao invés de ficar ali, poxa, acabou o nosso azeite, poderia ter zelado por isso, não zelei, mas eu vou ficar aqui. Não, elas saem, e mais importante para elas é que o ritual da festa seja respeitado, e não de estarem presentes com o noivo quando chegar. Entende? Não faça isso. Não faça isso. Esteja na festa, porque vai fechar a porta. Também há uma recomendação de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 e 10. Vou pedir para o presbítero Oswaldo ler para a gente. E que nos ensina a não vivermos despreocupados. Nós também, enquanto crentes, não podemos viver com a nossa vida como se nada fosse acontecer, ou como se Jesus não fosse voltar nunca mais. Nós temos que andar preocupados e vigilantes. Vamos ver o que o texto nos diz pelo apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá como ladrão. Jesus já tinha dito isso lá em Mateus 24, no sermão profético, não é? Como ladrão da noite, não é? Dois estarão no campo, um será tomado e o outro ficará. Não é? Numa casa, um esposo irá e a esposa ficará, ou vice-versa. Porque não se pode esperar. Muitos, não foram poucos, muitos se imergiram em fracasso na história, tentando marcar a data da volta do nosso Senhor. E foram terrivelmente envergonhados. Um exemplo são os próprios adventistas do sétimo dia, dentre outros, que também marcaram o dia do retorno do nosso Senhor e falharam miseravelmente. E acreditam até hoje ainda que tem data marcada. Gente, a gente pensa que isso era coisa aquele movimento de avivamentos do século XVIII, Estados Unidos, século XIX. Não. Tem hoje gente marcando data. Quando estourou a guerra de Israel, eu vi na internet uma chuva, uma avalanche de sensacionalistas querendo ganhar seguidores aí com teorias da conspiração, marcando data para o Senhor voltar, porque já está começando a guerra, o Armagedon, aquela coisa toda, entendeu? Isso é uma bobagem, queridos, isso não deve estar no nosso coração. Nós devemos estar todo dia preparados, como se Cristo voltasse agora. A pergunta que não quer calar é, se Ele viesse hoje, você estaria dentre os remidos? Você é um salvo do Senhor? Se é, fique tranquilo, descanse em paz no Senhor, pois no dia que Ele vier, não importa se de manhã, de tarde, de noite, você vai estar pronto para receber o teu mestre. Agora, microfone aqui para o presbítero Oswaldo. Se você conhece alguém que vive numa vida de perversidade, de pecado, e não se arrepende deles, então essa pessoa precisa cuidar, porque não há como se programar. Amanhã eu vou me preparar porque ainda tem tempo. Jesus demorou até agora, não vai voltar tão cedo, né? Cuidado, porque como ladrão da noite, o texto nos diz, ele virá, e então não haverá mais tempo. Presbítero Oswaldo. Uma coisa interessante que a gente pode dizer que existe o crime da omissão, né? A omissão do socorro. Eu não sei se os irmãos lembram de um acidente que teve no Rio de Janeiro, lá na Baía de Guanabara, de um navio que afundou e um senhor que estava com uma lancha perto não promoveu o socorro. Ele foi culpado, julgado, e não sei se ele ainda está preso, mas o crime dele foi omissão de socorro. Ele poderia ter ajudado e não ajudou. E é claro que num crime
pelo menos aos olhos dos homens, existem atenuantes. Só que nesse crime de omissão da palavra, não existe atenuante, né, Gabriel? Não. Não tem algo que possa atenuar o teu crime da omissão. Então, eu me omitir quando sei que é necessário de levar a palavra e eu faço a omissão, eu não levo a palavra, eu não faço o possível para poder permitir que se toque a trombeta ou trocar a trombeta, é um crime de omissão aos olhos do Senhor. Então, é necessário se mexer, né? É necessário estar ativo, é necessário ler a palavra, buscar a palavra, dar acesso à palavra, facilitar esse acesso e viver a palavra, porque senão seremos como aquele homem na lancha, né? A omissão de socorro. Muito bem lembrado. No crime de omissão de socorro existem diferentes qualificações, né, doutor Arthur? Desse comete. Por exemplo, o agente que comete pode sofrer penas diferenciadas. Se eu for um bombeiro, por exemplo, o nosso irmão Moisés então eu sou um garantir ou um garantidor do direito. E então esse tem uma agravante, porque além de ter omitido socorro, no caso hipotético que o irmão colocou, ele é treinado, ele tem um dever legal de sendo um agente do Estado para prestar socorro, e ele não prestou, pior ainda. Agora, se eu sou um cidadão comum, eu estou ali, posso prestar e não presto, também vou ser punido, mas a pena é menor, porque eu não tenho toda essa preparação, eu não tenho uma função do Estado que é de prestar socorro às pessoas, mas poderia ter prestado, não prestei, também vou ser punido, com uma pena menor. Contudo, no caso colocado aqui no âmbito espiritual, de fato, todos nós aí não tem diferença. Você é portador de uma mensagem, você é portador do Evangelho de Cristo, da luz do mundo, do sal da terra. Se você não está salgando, não está iluminando, pode se preparar que você vai prestar contas ao Senhor acerca da tua negligência. Então não se pode viver despreocupado. Além disso, queridos, o texto nos diz também que no fim, Deus não será culpado pela recusa de oportunidades dadas ao povo. Abra sua Bíblia lá em Isaías 66, de 3 a 4. Vou pedir para o Arthur ler para a gente aí esse texto do profeta Isaías, capítulo 66, versos 3 e 4. Tem gente que pensa, não, mas aí não teve oportunidade suficiente, então é culpa de Deus, né? No final, quando não é culpa de ninguém, é culpa de quem? De Deus, não é? Vamos ver o que o texto nos diz? Isaías 66, de 3 a 4. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes aconselharam os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim, eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Então, a responsabilidade pelo juízo, pela condenação, pela porta fechada, será daqueles que não ouviram a mensagem, porque ela está sendo pregada. Mas, pastor, e aquela comunidade indígena afastada, que não tem nenhum contato com a civilização? É fato, é nossa responsabilidade enquanto igreja levar. Mas se for a plenitude do tempo voltar amanhã, voltar hoje, o Senhor voltar hoje ou amanhã, aquele povo ele vai ser julgado conforme os seus atos. Não tem, meus irmãos, nenhuma possibilidade de Jesus. Não, esse aqui, como eles não viram, então eles estão inocentes, está salvo, tá? Não existe essa possibilidade. Sabe por quê? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 5, capítulo 1, capítulo 2 até o 5, falando sobre a indesculpabilidade do homem, do ser criado, porque a criação revela a existência de um Deus, como está no Salmo 19. A consciência humana revela a existência de um Deus. E a história, o governo de Deus na história, demonstra a existência de um Deus. Essa é a revelação geral do Senhor. Portanto, ninguém será tido como indesculpável. Se você vai numa comunidade indígena afastada,
que nunca ouviu nada sobre o Evangelho. Lá eles matam um irmão que se deita com a sua própria irmã, ou um filho que se deita com a sua mãe, cometendo incesto. Ninguém falou de Deuteronômio para eles. Ninguém chegou com Êxodo e falou: olha, Deus condena isso. E eles, entre si, condenam essa prática. Por quê? Porque Deus imprimiu as suas leis na consciência do homem. Portanto, ninguém será tido por indesculpável. Ninguém. E não poderá também, tampouco, colocar a culpa no Senhor, pois Ele deu a sua voz para ser ouvido. O texto lá de Isaías é muito claro. Eu clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas o que fizeram? O que era mal perante mim, escolheram aquilo que eu não tinha prazer. E finalmente, irmãos, no fim, crescerá um movimento de fome pela palavra, porém, já não mais poderá ser encontrada. Vou pedir para o nosso irmão Marcelino aí, ler para a gente Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Amós, profeta Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Amós, que é antes de Obadias e depois de Joel. Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não o acharão. Interessante, não é? Virá um dia onde a fome e a sede serão tanta dentro da humanidade pela palavra do Senhor, mas ela não mais será encontrada. O dia inteiro de trombetas, como na festa do Levítico 23, lá no povo de Israel, no finalzinho da festa de Pentecostes, no primeiro dia do mês de Tisrei, que seria o nosso mês de outubro, no finalzinho do dia, antes do entardecer, ou do anoitecer, melhor dizendo, tocava-se a última trombeta, e depois não tinha mais festa, acabou, só no próximo ano. As trombetas são tocadas marcando o tempo, mas o dia, como qualquer dia, ele também tem tarde, tem noite e acaba. E a última trombeta, depois que for tocada, não tem mais repescagem, né? Não tem mais reclassificação, segunda chance, prova de recuperação, não tem mais possibilidade. Quando a última trombeta soar, vai ter fome, vai ter sede pela palavra, aí agora vão querer. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, que a gente só dá valor quando perde? Isso é uma realidade, queridos. O mundo despreza a palavra, ataca as doutrinas de Cristo, persegue os servos verdadeiros do Senhor, ataca a igreja, o seu ministério, difama aqueles que são discípulos de Cristo. Mas quando lhes for tirada essa possibilidade, vão ardentemente, com a boca seca de sede, com o estômago vazio de fome, e não mais encontrarão um único pregador, uma única porção da palavra. Quem já assistiu aí o filme O Livro de Eli? Levanta a mão. Esse filme é um filme fictício que apresenta uma realidade apocalíptica, né? Onde o mundo foi consumido por pragas e violência e coisas que a gente não está tão longe assim de ser concretizado, né? Em suma, o resumo do filme é o seguinte. Eu nem sei se tem livro também desse filme. O mundo se corrompeu, consumiu desordenadamente as riquezas naturais e virou um grande deserto. E agora não há mais nenhum dos seguidores do Senhor. E só tem um homem que tem um exemplar da Bíblia. E ele é disputado, perseguido. As grandes autoridades, os grandes ditadores lá que dominam algum tipo de força de opressão aos outros seres humanos ali naquele filme,
perseguem o Eli de qualquer jeito para achar essa Bíblia que ele tem, que é a única que tem no mundo agora. E o filme se desenrola nisso, nessa trama de perseguição, e ele esconde e vai para lá, e a gente fica atônito com isso. O cara tem dinheiro, o cara tem petróleo, o cara tem os capangas dele, tem armas, tem tudo que ele precisa, mas ele quer a Bíblia. Ele vai atrás do Eli de qualquer jeito, até que quando ele consegue, o Eli dá um jeito de excluir aquela versão. Aí você pensa, pronto, agora não tem mais nenhuma versão. E aí o final do filme, contando spoiler para vocês, ele vai e manda redigir, porque ele decorou todas as palavras daquele livro. Chegará esse dia, gente, onde terão muita fome, no final do dia das trombetas, e não haverá mais tempo, não haverá mais a possibilidade da salvação que está franqueada para todos aqueles que creem hoje. Amanhã, quem sabe, não haverá mais tempo. Segundo lugar, queridos, nós vemos ainda que existe, então, fazendo um paralelo agora com o livro de Apocalipse, esse toque das 7 trombetas. E é muito interessante refletirmos sobre como elas têm relação com essa festa das trombetas. A mesma ideia presente na festa da Antiga Aliança, de um processo, de um dia marcado pelo toque das trombetas, também pode ser visto lá nos capítulos 8 a 11 de Apocalipse, quando os anjos tocam, a mando do Senhor, 7 trombetas, e ao toque de cada uma, algo acontece na terra. Olha só, o curioso é que no toque de cada trombeta, uma coisa terrível acontece na terra. Toca a primeira e a terra é consumida por saraiva e fogo. Depois, uma segunda trombeta, uma montanha ardente é lançada na terra, em chamas, e destrói também a natureza, destrói os animais. Depois, uma terceira trombeta é tocada, e então caem as estrelas do céu na terra. Uma quarta trombeta é tocada, a terra é tomada por escuridão e trevas. Uma quinta trombeta é tocada e abre-se o abismo e fumaça toma a terra e criaturas. Depois, na sexta e penúltima trombeta, morre 1/3 da humanidade. A terça parte dos homens é expurgada da existência, é morta. Então olha só, 6 trombetas anunciando só coisa tragediosa, horrível, matança, juízo de Deus. As trombetas, você sabe, elas estão diretamente relacionadas com os cálices, que são, a gente viu isso aqui na nossa lição de Apocalipse. Se você tiver curiosidade, me procure, que eu forneço a você essa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, muito edificante e esclarecedor. Então as trombetas estavam vinculadas com os cálices da ira de Deus sendo derramados sobre a terra, a cólera, o cálice da cólera da ira de Deus. O pecado já chegou no limite da paciência de Deus, e ele então julga os povos e a humanidade com o toque de cada trombeta anunciando uma praga diferente. Mas a última trombeta é diferente. A última, a 7ª e última trombeta não é para anunciar uma tragédia, mas para anunciar o reino de Cristo sobre o mundo e a sua completa vitória sobre o mal. Para nós, não é tragédia, para nós é alegria, é júbilo, é paz, é a consumação de tudo, da esperança que nós temos nutrido, de que Cristo voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para salvar-nos e nos colocar na sua presença por toda a eternidade. Já no novo corpo, numa nova condição, glorificados que seremos. Mas para os que se perderão, para os incrédulos, a sequência se mantém, porque a última trombeta também, para os inimigos de Cristo, será também outra trombeta de tragédia, porque será a derrota completa deles. Para nós, vitória; para os que se perdem, derrota. A última trombeta. Antes do toque final da 7ª trombeta, interessante, observe só esse detalhe. João, que recebe a revelação do Apocalipse, o apóstolo, ele é desafiado a profetizar acerca de um livro que ele comeu. Há muitos povos, nações
línguas e também reis. Veja lá em Apocalipse, capítulo 10, versos de 8 a 11. Vamos ver nas nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 10, versos de 8 a 11. Olha só que interessante. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha só que interessante. A trombeta não é só um fato que está fora da nossa alçada e que vai acontecendo e a gente vai ser só espectador desses eventos que simbolicamente representam os ciclos de destruição do mundo a partir da ira de Deus sendo consumada em face dos pecadores não redimidos. Obviamente, nós temos uma missão, como João teve aqui, primeiro, de devorar esse livro que é a palavra, que na boca é doce, mas no estômago é amargo, é precisamente o Evangelho, esses 66 livros que você, querido irmão, querida irmã, não pode guardar na estante da sua casa como um item de decoração, ao lado do retrato da sua família, ou de qualquer outra coisa, desprezando essa preciosidade que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Como João, nós temos que devorá-la, ainda que nos nossos lábios seja doce, porque fala de paz, porque fala de graça, porque fala da salvação que Cristo opera e operou em nós, mas também fala de confronto, fala de renúncia, fala de juízo de Deus, fala sobre ira do Senhor em face dos pecadores, e isso é amargo ao nosso estômago. É amargo quando diz que você tem que mudar, é amargo quando diz que você tem que ajustar a tua conduta e o teu caráter para ser como Cristo e não como você quer que você seja. É amargo quando diz que você não tem direito a ter a sua personalidade. Eu tenho a minha personalidade, eu não vou mudar. É amargo quando diz que você tem que morrer para viver, quando você tem que tomar uma cruz e seguir até o fim. Mas quando nos fala de provisão, quando nos fala do Deus Todo-Poderoso, que nunca afasta de nós a sua graça, que ouve as nossas orações, é doce, é maravilhoso. São as duas coisas. Não é errado ser doce, porque vai ser mesmo. É por isso, queridos, que você não vai vir todo domingo na igreja para ouvir pregação estilo chicotada. Não tem como, né? Tem um certo pastor muito conhecido no meio brasileiro, e é um homem temente ao Senhor, e fiel às Escrituras, prega a palavra. Mas me incomoda que todo culto ele só fala, né, de juízo, de ira, de condenação. A palavra é doce, ela também é amarga, mas também é doce. Então o pastor ele é chamado por Deus para dosar isso. Ele não estudou só sobre juízo de Deus no seminário, pelo amor de Deus. Ele estudou também sobre a salvação, sobre a graça. Semana passada nós pregamos aqui na igreja sobre graça. Eu não sei o que o aspirante Marcos vai pregar hoje à noite. O fato é, meus irmãos, que tem o pastor ele é mandado para um seminário para estudar a Bíblia, para estudar a palavra e conhecê-la com profundidade, exatamente para trazer à igreja uma dieta do evangelho equilibrada, não é? Você não come só carboidrato, nem só açúcar, nem só proteína. Você tem equilíbrio na sua dieta. E, portanto, o pastor sendo docente, o professor da igreja, ele tem essa responsabilidade. Mas, meus irmãos, as duas realidades são verdadeiras e não podem ser esquecidas. Irmão Max quer fazer um comentário, uma consideração aqui. Então, como também em Apocalipse, nós, antes do toque, nós já estão tocando na história essas 6 trombetas que nós lemos aqui. Ah, mas a estrela, a montanha caiu do céu na terra. Cometas estão todo o tempo se aproximando. E o nosso grande protetor, que é Júpiter, que é o grande planeta que serve no nosso sistema solar como um escudo para a Terra, nem sempre ele consegue, não é, receber o impacto desses grandes meteoritos ou meteoros que vêm trafegando no espaço e podem nos atingir.
É certo que João não sabia ali o que era um meteoro, né? Então ele descreve no texto do Apocalipse, presbítero Santos, o que ele está vendo. O que ele está vendo é uma montanha em chamas. Hoje a astronomia nos permite já conjecturar, especular o que pode ser isso aí. Então, as 6 trombetas já estão sendo tocadas paulatinamente, não de maneira literal, mas a 7ª e última está para ser tocada. E nós, como João, fomos desafiados também, a devorar esse livro, nos seus 2 aspectos, amargo e doce, e também a pregar, profetizar, no contexto aqui de pregar, sobre ele há muitas línguas, nações, povos e reis. É o nosso chamado antes que toque a última trombeta. Max. Tem um trechinho do livro Mais que Vencedores, que é colocado na apostila aqui, que é justamente isso que você falou agora, pastor Gabriel, sobre as 6 trombetas, né, que normalmente é muito ensinado que como se fosse algo individual, como se fosse algo assim, já tocou já a 4ª trombeta, já tocou já a trombeta X, né, tá faltando só a 7, quando na verdade eu achei interessante que o autor aqui desse Mais que Vencedores, ele fala assim, ele afirma que elas não simbolizam eventos individuais e distintos, mas se refere a angústias que podem ser vistas a qualquer dia do ano, em qualquer parte do globo. Então, traz aquela visão que realmente não é algo individual, mas realmente já estão sendo tocadas, de fato, essas trombetas, né? E que a gente tem que estar nessa condição de estar se preparando diante de Deus, né, para a 7ª trombeta e também levando, né, os outros cristãos, outros povos também a receber o Senhor. A outra colocação é que não tem como a gente não ler uma apostila como essa e não ficar bem, não posso dizer atormentado a palavra, mas ser bem assim impactado, e nos convoca realmente a uma reflexão muito grande sobre a nossa vida e o que estamos fazendo com a palavra que foi confiada a nós, né? Então, acho que a apostila, ela gera esse impacto, nós ensina, né, de a gente realmente ser cristãos que fazer como João é ensinado aqui, né, pegar essa palavra mesmo, comer essa palavra e profetizar, levar realmente. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu lendo essa apostila, eu me preocupei muito com meus familiares, daqueles que talvez não conhecem a Cristo, e o que nós estamos fazendo a respeito disso. É desafiador de fato, meu irmão, e a gente não pode ler uma lição como essa e sair da igreja da mesma maneira que a gente entrou. Você falou tudo aí, realmente nós somos confrontados com essa missão que Deus tem nos dado. Nós somos portadores de uma grande e maravilhosa mensagem. Cristo mudou a nossa vida, a ira dele está se aproximando e nós somos responsáveis por trazer a revelação ainda dos eleitos de Deus, através da pregação, com as nossas vidas e também com os nossos lábios. Não fique pensando também, é fato que a sua vida é a Bíblia que muitos vão ler, como dizia Billy Graham, mas não fique satisfeito com isso. Eu conheço muitos crentes que falam assim, não, mais importante que falar é viver. Não, tem que viver e tem que falar também, é os dois. Se você não vai ao assunto, você deixa a pessoa num antro de ignorância, um colega de trabalho que vê a tua conduta, vê a tua fidelidade, vê o teu temor ao Senhor, mas você nunca aprofunda, você nunca conversa, você nunca dialoga com essa pessoa para falar, então você não está cumprindo também o teu chamado nesse sentido. Nós somos desafiados a profetizar. Profetizar o que, pastor? Uma revelação, que vai ganhar um carro, o teu CPF. Eu repito, mais uma vez, eu ainda não entendi para que serve a profecia do CPF. Porque existe um site, gente, da Receita Federal que você pode consultar. Caso você esqueça, bota a data de nascimento, o nome do pai, o nome da mãe, né? Não precisa ir no culto, né, para você receber o seu CPF, tá? Você pega no correio, na Receita Federal. Gente, profetizar é a palavra, tá? John Owen, que foi um dos pregadores puritanos na Nova Inglaterra, ele vai dizer o seguinte, ele dizia, né, o seguinte, que qualquer revelação que você tenha que vá além da palavra de Deus é desnecessária, porque a palavra de Deus é suficiente. E se ela for menos que a palavra ou contra ela, também é herética e, portanto, deve ser reprovada. Então, é desnecessário qualquer tipo de
revelação extra-adicional. O que nós temos na palavra é suficiente. Vocês estão vendo a riqueza de coisas que a gente está apresentando aqui? Tudo na palavra, não é na minha cabeça. Tem que ter mais. Para quê? Para complicar a cabeça das pessoas? Então, gente, essas 7 trombetas comunicam a isto. 6 ruínas, tragédias, e uma anunciando a vitória do nosso Senhor final e para julgar o mundo. E em terceiro e último lugar, nós temos, e vamos falar mais agora sobre a última trombeta. Enquanto na festa do Antigo Testamento, que nós lemos lá, a festa das trombetas, em Levítico 23, 24 e 25, a festa tinha o seu final marcado pelo soar da última trombeta. O Novo Testamento relaciona esse toque com o final dos tempos, a consumação dos séculos, com uma declaração do reinado de Cristo. Muito interessante quando ele diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, Apocalipse 11, 15, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É uma declaração forte de anúncio da vitória do nosso Senhor, da vitória do nosso Deus. Então, 2 coisas são destacadas aqui sobre isso. A primeira é da assunção de Cristo. Ele assumiu o poder e vai passar a reinar. Abra a sua Bíblia em Salmo, capítulo 93, verso 1, que eu vou pedir para a Marta ler para a gente. João, capítulo 12, 31, que eu vou pedir para a Eni ler para a gente. E João 16, 11, que eu vou pedir para a Regiane ler para a gente. Então, olha só como é que esse anúncio do reinado de Deus e de Cristo é uma realidade desde os textos do Antigo Testamento e também nos Evangelhos. O Senhor reina, esse que é o anúncio presente desde os Salmos, como vamos ler aí em Salmo 93, 1, com a nossa irmã Marta. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Então, a revelação aí de que o Senhor nunca negociou o seu trono, seu reinado já é desde antes da fundação do mundo. João capítulo 12, verso 31, nossa irmã Eni. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, com a assunção do trono de Cristo na sua segunda vinda, o príncipe deste mundo, que é o maligno, é Satanás, ele será destronado, será totalmente tirado desse principado maligno, e portanto reinará agora o ministério do príncipe da paz, do rei dos reis, que é Cristo. E já serão então tanto o diabo quanto a besta e o falso profeta no lago de fogo, que arde fogo e enxofre para toda a eternidade, serão ali expurgados para sofrerem a eternidade, então, a ira do Senhor. E João 16, verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Muito interessante, então, essa perspectiva atemporal que Jesus transmite quando fala em João 16 sobre o ministério do Consolador. Muita gente pensa, queridos, que ainda vai ter essa luta, pensam nesse olhar que é grego, maniqueísta. O que é maniqueísmo? É equivalência entre o bem e o mal. Não existe isso. Nós vimos aqui no nossa programação muito abençoada da mocidade, da nossa igreja, que aconteceu no início do mês, que foi o Perguntar Não Ofende. E uma pergunta que eles colocaram muito interessante: quem é que reina no inferno? E a gente pensa que é o diabo. Muita gente na igreja pensa que o diabo que é o rei do inferno, mas não. Lá em Apocalipse diz que os incrédulos serão atormentados pela ira de Deus no inferno, sim, que está preparado e reservado para eles, na presença do Cordeiro, é o que diz o texto de Apocalipse. Deus é que passará a eternidade com a sua ira, consumindo os que não se converteram, os que não creram, e os que, portanto, são inimigos da cruz de Cristo. Não é o diabo não, o diabo vai ser eliminado.
lançado no Guiena, no fogo eterno e inextinguível. Mas os incrédulos passarão a eternidade sofrendo a ira do Senhor, porque Ele assumiu seu poder e vai reinar para os seus, aqueles que foram comprados pelo sangue do seu Filho, felizes. Para os que não foram, com a infelicidade, o terror e o sofrimento da própria presença de Deus, os atormentando pelos seus pecados. Deus assumiu o poder. Esse é o grande anúncio da última trombeta. O Senhor reina. Outro texto do livro de Salmos diz: o Senhor reina, tremam os povos. Reina o Senhor. O reinado de Deus deve nos trazer temor, e nunca um olhar irreverente. Gente hoje que chama Deus de você. Isso é uma coisa que parece besteira, mas até nas nossas músicas deve ser objeto do nosso cuidado. Você não canta dizendo para Deus você, seu. Nós usamos pronomes que a teologia chama de pronomes majestáticos, porque Ele é rei. Então é tu, tuas, teus, tudo referindo-se a Ele com respeito. Não é distância, é diferente. Você pode ter amizade, você tem intimidade com o teu rei. Essa é a grande diferença do Senhor. Mas para isso você não pode também desrespeitá-lo e também afrontar a sua majestade. Com a sua obra, como vimos aí no texto de João, Jesus julgou e expulsou o príncipe deste mundo, que não será condenado, já foi no texto que a irmã Regiane leu em João 16. Por meio do Evangelho, então, queridos, essa mensagem delegada a nós tem sido pregada para todo o mundo. E, no entanto, Hebreus capítulo 2, verso 8, nos ensina que não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Cristo. Por quê? Porque ainda, gradativamente, elas têm sido conquistadas, para finalmente, quando Ele vier, então tudo se sujeitar ao Filho de Deus, ao verdadeiro e unigênito Filho de Deus. Em segundo lugar, sobre essa questão da última trombeta, nós vemos que, deixa eu passar aqui, existe ainda um último inimigo a ser vencido, e é esse pelo qual ainda a igreja ainda milita. Veja lá o texto de 1 Coríntios 15, 26, que eu vou pedir para o presbítero Santos ler para a gente. Depois, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, vou pedir para a Thaís ler para a gente. Hebreus 11, 13, o Newton. E 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16, irmã Analice. Primeira Coríntios 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte ainda, queridos, é um inimigo que ainda assola a igreja. Nós morremos, mas esse inimigo já foi destruído como primícias e revelação pelo nosso Senhor, que destrói a morte, vence-a, mas nós ainda somos por ela atacados, até que finalmente, na sua segunda vinda, no juízo ressuscitaremos com Ele, para eternamente nunca mais passarmos pela segunda morte, apenas uma. A segunda para os servos do Senhor não haverá. Eu durmo e acordo todo dia pensando nisso. Você esquece disso, que você não vai morrer uma segunda vez. Quem morre só uma vez, morre tranquilo, morre em paz, morre como conta-se a história. Eu não estava lá, não posso assegurar, mas eu acredito na versão da filha dela, a nossa irmã Paula, uma das membros fundadoras dessa igreja. E a sua filha conta-nos que antes de morrer cantava o hino de número 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. E foi para a glória. Não é? Quem sabe que a morte é apenas um encontro com o nosso Mestre. Se despede em paz, não sofrendo, não aterrorizado, não alarmado, mas tranquilo, pois realidade eterna nos aguarda. Microfone para o presbítero Santos para fazer uma consideração rapidinho. Antes aí da nossa irmã ler o texto de Hebreus. Já que está o pastor falando sobre a única morte que nós teremos,
Há muitos cristãos que confundem a morte com a revivificação que houve, né? Então está se falando de Lázaro e de muitos outros. Aí foram revivificados, eu entendo assim. Sim. Então, de voltar a morrer, né? Tanto porque depois morreram e morreram mesmo. Lázaro não está andando entre nós aí vivo, nem a filha da viúva de Naim. Até falei isso semana passada na pregação. Pode ler o texto, irmã. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Newton, Hebreus capítulo 11, verso 13. Desculpa, 11, 13, desculpa. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter óbito as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Veja, a morte ainda assola a igreja. E antes, muitos ainda morreram sem ver o cumprimento da promessa, isto é, aqueles que morreram antes do Senhor Jesus Cristo vir encarnado. E estes foram salvos pelo quê? Pela fé. Isso é nos dito no livro de Hebreus, nesse texto que o nosso irmão estava lendo. Depois leia com calma na sua casa. Fala-nos de que eles morreram sem essa perspectiva, mas por isso serão também galardoados, serão também abençoados, porque morreram sem ter obtido as promessas, mas confessavam-as com esperança em coisas invisíveis, que se chama fé. Um dos grandes temas do livro de Hebreus. Também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. A irmã Analice vai ler para a gente. Paulo fala sobre isso, sobre esse último inimigo. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. Não, acho que é 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16. Pois se cremos em Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E o 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, toque da trombeta, ressurreição. O toque da trombeta, queridos, da última trombeta, está fortemente ligado com essas duas coisas. Primeiro, na assunção do trono do reinado de Cristo, de maneira a consumar o seu plano de redenção para todos sempre. E em segundo lugar, está ligado com o anúncio da derrota do último inimigo, que é a morte. O último inimigo não é Satanás, não. Ele já foi julgado. É o que diz o texto lá de João 16, que lemos com a nossa irmã Regiane. O último inimigo é a morte, que ainda nos assola. É por isso, queridos, que o texto lá de Mateus 18, com a declaração de Pedro, e quando Jesus diz para Pedro, Pedro, em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, as portas do quê? Não é a melhor tradução. Porque no grego original está Hades. Sabe o que é Hades? É mundo dos mortos. A gente cria, e obviamente, não estou dizendo aqui que João Ferreira de Almeida direcionou. Ele usou o que ele compreendeu que melhor se encaixava ali. Mas existem novas versões hoje da Bíblia, nova versão internacional, por exemplo, que fala
Em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas da morte não prevalecerão contra ela. O fato preciso, irmãos, não é que o diabo vai militar contra a igreja, vai fazer ela derrotada, mas a morte. E o que Jesus quer dizer para eles? Vocês vão morrer, mas nem isso vai deter o avanço do meu reino no mundo. E é um fato, porque quanto mais morria crente, quando era perseguida a igreja, como Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Um dos pais da igreja, Tertuliano, nos primeiros séculos da era cristã. A morte não detém a igreja. Morre crente. Tem países até hoje, queridos, aqui a gente não tem essa concepção. Tem países até hoje na África, na Ásia, em que igrejas inteiras são trancadas com todas as pessoas dentro e queimadas vivas. Estou dizendo isso aqui para impressionar vocês não. Pesquise num site na internet, quando você tiver oportunidade na sua casa, chamado ONG Portas Abertas. ONG Portas Abertas. Pesquise no seu Google e você vai ver relatos impressionantes de coisas que no século 21 no mundo ainda acontecem, de perseguições em face dos servos do Senhor. Gente que não tem esse conforto que a gente tem aqui. Uma igrejinha simples, e lá ainda são perseguidos por islâmicos, por ateus, por tudo quanto é gente que odeia o Senhor, odeia os servos do Senhor. E eu te pergunto, o evangelho acaba naquela cidade? Não. Às vezes, uma família inteira, às vezes uma porção de 100, 200 pessoas mortas, num único dia, única e exclusivamente por professarem crer no Senhor. E estão na glória agora, foram martirizados pela sua fé. Mas o evangelho lá deixou um legado, sabe por quê? Existem relatos. Pastor Ronaldo Lidório, que inclusive agora está adoecido, tratando de um câncer, um dos grandes missionários que a nossa IPB formou, e tem muitos livros escritos sobre missões a povos não alcançados, e ele dizia muitas vezes que uma igreja martirizada por causa do evangelho, ela não é motivo para chorarmos, ela é um legado de fé, porque ele conta relatos dentre os concombas na África, de igrejas que passaram por esse mesmo sentido de serem queimadas, serem mortas ao fio da espada, por grupos terroristas, por rebeldes, enfim, nesses povos sem lei. E lá o evangelho floresceu de uma maneira poderosa depois desse martírio. Sabe por quê? As pessoas viram, se essas pessoas se dispuseram a troco de nada, a darem suas próprias vidas, essa fé é verdadeira. Eu quero conhecer esse Senhor. Que Deus é esse, que as pessoas morrem cantando, alegres. Isso tem um impacto na sociedade, porque a morte não pode nos deter. A morte não pode impedir o avanço da igreja. Porque no toque da última trombeta, disse o apóstolo Paulo no texto que lemos com a nossa irmã Alice, os mortos ressuscitarão ao ouvir a voz do nosso Senhor. Ele nos chamará. Então não fique, querido, preocupado com a morte. Ela vai ser uma realidade para você, a não ser que Jesus volte e não experimentemos sequer a primeira morte. Esses serão muito bem-aventurados. Mas para aqueles que partirão, e se for da vontade de Deus que seja assim, parta com essa consciência, pois a morte não nos segura. É o último inimigo e será vencido pelo nosso Senhor. Esse é o anúncio da última trombeta. Irmão Newton, quer fazer um comentário aqui, uma consideração? O microfone vai chegar para você. É sobre Levíticos 24 e 25, que fala das trombetas também. Aliás, ele fala logo no início, mas essa trombeta, por acaso, ela já passou, porque aqui diz assim, 24 e 25. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor.
A minha dúvida é assim, já passou essa trombeta ou como se dará caso ela ainda não tenha passado? Como seriam essas ofertas? Como seriam feitas? Essa trombeta, assim, no contexto literal, ela era no sentido cerimonial da ordenança de Deus. Existiam 3 espécies de leis, Newton, que Deus deu ao povo de Israel. Tá? 2 passaram e 1 se mantém. Existiam as leis civis, e era do estado que a gente chama teocrático. Deus governava, não tinha. Antes do período dos juízes, que a gente está estudando no estudo de quarta-feira, Deus é que governava, através do quê? Das leis. As leis civis passaram. Hoje, nós não punimos os adúlteros com apedrejamento. Essa era uma lei, a pena de morte para adultério. A pena de morte para assassinos. Nosso país não tem esse tipo de lei. Há uma discussão aí, enfim, sobre se é bíblico, se não é. Enfim, nosso país não é teocrático. Não tem essa lei e nós não podemos pretender, no nosso país, pelo menos, né, não apedrejar um assassino. Na verdade, nem nos países que tem pena de morte por apedrejar as pessoas. Morre de maneira até pior, às vezes, com injeções letais, cadeira elétrica, enfim. Então, essas leis civis passaram, tá bom? Segundo tipo de leis cerimoniais, que são essas das festas. No dia tal, trareis, será santa convocação, eliminareis o fermento, festa dos pães asmos, separareis um cordeiro com até 1 ano de vida, perfeito, sem mácula e tal, oferecer festa da Páscoa e tal. Tudo isso, cerimônias que apontavam para Cristo. Em Cristo elas são cumpridas porque Cristo faz o cordeiro, o pão asmo, ele contempla nele todas essas figuras simbólicas e cerimoniais. Então, portanto, essas leis dadas pelo Senhor também passaram, não são mais uma realidade do povo da nova aliança. E por fim, as que se mantêm são as do Êxodo 20, chamadas leis morais. As leis morais mantêm-se para o povo da nova aliança. Não matarás, não adulterarás, não terás sobre ti falsos deuses, nem farás para ti imagem de escultura, não é? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Todas essas leis morais, elas permanecem como uma expressão do caráter de quem Deus é e, portanto, de quem nós devemos ser também. Não adúlteros, não assassinos, não cobiçadores e não idólatras, não é? Amando a Deus sobre todas as coisas, como Jesus resume, né? E sintetiza, e ao próximo como a nós mesmos. Então não há mais essa necessidade. Não se preocupe, você não vai precisar comprar um chofar saindo aqui da igreja, não precisa mais tocar. Esse toque, Newton, que se mantém para hoje da trombeta, é um toque espiritual. A trombeta que nós tocamos, que eu quis referenciar aqui no início, é a palavra que pregamos. Esse é o toque da trombeta que incomoda os ouvidos dos nossos ouvintes e, portanto, os conclama também ao arrependimento e a entender o senhorio de Cristo. Certo. Respondido? Respondido. Conclusão, meus irmãos, do nosso estudo de hoje. Nós vemos então, meus irmãos, que a festa das trombetas e seu ritual tinha um propósito de ensinar Israel a olhar para a história como um processo marcado por sinais que rumam numa direção a uma consumação, que é a última trombeta, o anúncio da consumação da obra de Cristo, o que nos deve levar ao senso de urgência no serviço do Senhor, não negligenciando as nossas trombetas, tocando-as e também entendendo que a última está prestes a ser tocada. No Apocalipse, essa mensagem fica clara no Novo Testamento, ou no Novo Testamento, essa mensagem fica clara no Apocalipse, tanto faz, onde o toque das trombetas é associado com os sinais da ira de Deus contra os rebeldes, e especialmente vinculando a última trombeta com o anúncio da vitória final de Cristo sobre o maligno. Eu separei 2 frases aqui para nos apresentar isso. A primeira de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, que disse: um homem me perguntou, você pode explicar as 7 trombetas do Apocalipse? Não, mas eu posso soprar uma no seu ouvido e avisá-lo para escapar da ira vindoura. Talvez você não tenha condições, de repente, você não estudou, não se aprimorou aí nos estudos do Apocalipse, da escatologia. Não tem problema. Você não precisa explicar isso aí para as pessoas. Você precisa tocar a trombeta nos ouvidos delas, anunciando que a ira do Senhor está se aproximando, mas que eles podem escapar. E a segunda frase de Hernando Dias Lopes diz: o Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será o triunfo do mal,
mas a retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa lição, então, nos traz essa seguinte pergunta e o desafio para nós, Igreja Presbiteriana de Ananindeu, para sairmos daqui refletindo sobre de que maneira a mensagem das trombetas desafia a nossa igreja hoje. De que forma? Qual é o desafio que nós temos enquanto Igreja do Senhor? O que nós não temos feito que poderemos fazer a partir de amanhã? Quantas pessoas que estão ali do nosso lado e não estão sendo alimentadas pelo toque das trombetas que você tem muitas vezes guardado na sua casa e não a usado? Que Deus nos abençoe, queridos, que nós sejamos concitados pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, para praticar e cumprir de maneira cabal, de maneira honesta, de maneira comprometida essa missão que Ele delegou, não aos anjos, mas aos seus servos, aos seus eleitos. Vamos, queridos, ficar de pé nesse momento e louvar o nome do Senhor com um cântico de aplicação.